Olá, como você está? Espero que esteja bem. Eu gostaria de compartilhar com você este texto, que é um dos textos que eu mais temo na Bíblia, eu tenho mais temor. Acompanhe comigo o texto da palavra de Deus que está aqui em Jeremias, no capítulo 23. Por que esse texto me causa temor? Por causa da responsabilidade que nos é imposta como cristão, como pregadores da palavra de Deus. A vida cristã é cheia de responsabilidades. Não se brinca de ser cristão, e ser crente não é brincadeira. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Nós estamos vivendo, como diz a própria Bíblia, tempos terríveis. E amados, não estamos vivendo dias de avivamento, mas dias de apostasia, tempos de abandono da sã doutrina, tempo de muita heresia pregada, tempo de abandono da palavra de Deus. Nunca zombaram, escarneceram tanto de Jesus, de Deus, das coisas de Deus, como se tem visto nesse tempo. Nunca a igreja ficou tão calada e tão permissiva como se tem visto agora. Não, meus amados, a Bíblia não nos alerta para um grande avivamento vindouro, mas para tempos de um juízo de Deus. Por isso, este tempo é tempo de arrependimento, de confissão de pecados, de contrição, para que nos voltemos para Deus. E Deus ele está nos chamando para um arrependimento, para a confissão de pecados, porque não há paz, não está tudo bem. Temos visto não só o amor se esfriando no coração de muitos, mas também a fé. Temos visto a iniquidade se multiplicando, temos visto pessoas apostatando da fé, abandonando a fé, como Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Temos visto aumentar cada vez mais a quantidade de homens e mulheres que são inimigos do bem, que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, conforme Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3. Temos visto se cumprir o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, se voltando para as fábulas, voltando-se para os mitos. Temos visto pessoas pregando que o melhor de Deus ainda está por vir, cantando que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio e ele se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Não, gente, definitivamente não haverá tempo para avivamento. De agora para frente será o princípio das dores, descrito por Jesus em Mateus capítulo 24. Temos visto estamos vivendo tempos de apostasia, e o que virá será o juízo de Deus, não só sobre o Brasil, mas sobre toda a terra. Sabe por quê? Porque nós temos nos afastado de Deus, temos brincado com as coisas de Deus, temos zombado de Deus, não temos nos relacionado com Deus como deveríamos. Porque os nossos relacionamentos têm sido rasos, os cultos têm se tornado vazios da presença de Deus, onde se cumpre até a palavra de Deus está escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens. E o pior de tudo é que nós não temos enxergado isso. Estamos nos deixando cegar pelo inimigo e não estamos vendo mais a resplandecente luz do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. Estamos fazendo qualquer coisa para Deus, de qualquer modo, e achamos que está bom, porque estamos na era da graça. Usamos a graça de Deus
para justificar a vida espiritual porca e infrutífera que estamos vivendo. Por isso que Deus fala sobre o juízo, por isso que esse é tempo de juízo sobre a terra, porque nós estamos transformando a verdade de Deus em mentira. Estamos falando de uma graça que não está na Bíblia. Não está. Uma graça em que se pode tudo, uma graça que não muda ninguém, uma graça que ninguém vai para o inferno, uma graça em que ninguém quer carregar a cruz, uma graça sem cruz, uma graça que não precisa pregar mais o Evangelho, porque Deus já escolheu quem é que vai ser salvo. Uma graça que não tem mudança de vida, uma graça onde tudo é só vitória. Uma graça que nos faz lembrar apenas das bênçãos de Deus e nos faz esquecer do castigo. Uma graça que nos faz ver apenas os risos que estão escritos na Bíblia, mas nos faz ignorar completamente que a Bíblia também é recheada de ais. Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está nos chamando para vivermos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno. E não este evangelho falso da graça barata que está sendo vendido por aí, até dado. E é com um ai de aviso, um ai de juízo, que começa esse texto de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Destrói e dispersam porque não pregam a verdade. Destrói e dispersam porque deixam de pregar a palavra de Deus para pregar uma palavra que agrada aos homens. Destrói e dispersam porque deixam de corrigir para serem coniventes e complacentes com o erro. Você já reparou que não se fala mais sobre disciplina na igreja? Você já reparou que ninguém mais é disciplinado? Você já reparou que não se fala mais sobre correção? Você já reparou que cessaram as pregações contra o pecado e a favor do arrependimento? Você já reparou que quando se levanta alguém para corrigir a igreja, os ouvidos coçam, a igreja grita de dor e de ódio, aquele que prega quase é expulso? Muitos cristãos têm se enfraquecido na fé porque não são orientados, não são ensinados, não são corrigidos, conforme está escrito na própria palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem sai da igreja, sai porque foi corrigido ou disciplinado, saiu porque na verdade nunca foi cristão convertido, ou nunca teve ou fez parte da igreja. Em Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz que o sábio ama a correção, mas o tolo a despreza. Quando uma ovelha não tem orientação, ela se perde, ela não se desvia. Jesus conta a parábola da ovelha perdida e não da ovelha desviada. Mas pastor, você está sendo redundante. Perdido e desviado é a mesma coisa, não é mesmo? O próprio Deus faz essa distinção em Ezequiel no capítulo 34. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto também. Verso 16 diz assim: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as ovelhas desviadas, enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. É o juízo de Deus sobre a igreja. A ovelha se perde por um ato involuntário, porque foi mal orientada, porque não foi mal ensinada. Por isso que vem até em minha mente um texto que está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, verso 1, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor, com maior juízo. Quem ensina terá que prestar conta daquilo que ensinou. Se ensinou a verdade, glórias a Deus.
se ensinou a mentira, se fez a ovelha se perder. Ah, Jesus fala, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Já a ovelha desviada é diferente, porque a responsabilidade é toda dela. Porque quem se desvia do caminho, desvia porque quer, sai do caminho por vontade própria, é orientada aí no caminho certo, o caminho seguro, mas vai pelo caminho errado, porque quer, porque é rebelde. Deixa de ir à igreja porque quer, deixa de orar porque quer, deixa de ler a Bíblia porque quer, deixa de louvar porque quer, deixa de contribuir porque quer, deixa de evangelizar porque quer. Tudo foi ensinado, igual o jovem rico, desde a meninice, mas não faz porque não quer. Voltando ao texto de Ezequiel capítulo 34, Deus fala sobre esse tipo de ovelhas. Lá diz assim, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, as farei deitar-se, palavra do Senhor soberano. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem a boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beber água límpida? Deverão também lamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles, vejam, eu mesmo julgarei entre uma ovelha e outra, a ovelha gorda e a magra. Pois vocês forçam passagem com o corpo e com o ombro, empurrando as ovelhas fracas, com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. É por isso que nesse texto de Jeremias 23, Deus diz que vai reunir os remanescentes do rebanho dele, e levantará pastores que pastoreiam segundo o coração de Deus, pastores que andam segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Ele fala assim, o verso 4, estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender, meus amados, é que Deus levantará pastores segundo o coração dele. Pastores que andam segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do povo. Deus levantou pastores para falar ao povo e não o povo para falar aos pastores. Na Bíblia eu vejo profetas falando ao povo, discípulos falando ao povo e ensinando ao povo. Discípulos fazendo a mesma coisa, profetas, e nunca o contrário. Cada um em seu lugar. E quando Deus tinha que chamar a atenção de um profeta, um discípulo, um apóstolo, quando o próprio Deus não falava, o Senhor levantava um outro profeta, um outro discípulo, outro apóstolo, para chamar a atenção daquele líder e corrigi-lo. Deus toma a providência. Hoje em dia, a gente vê uma igreja rebelde. Ovelha botando o dedo na cara de pastor, humilhando o pastor, inventando mentiras contra o pastor, fazendo motins, dividindo a igreja, coisa que não é brincadeira. Como que Deus não vai estabelecer juízo contra essa geração? Como? Como que Deus não convocará o povo dele, a igreja, a chorar e lamentar, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, a partir do verso 7? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. É para chorar e não sorrir, é para chorar, é para lamentar pelo quanto a igreja tem se desviado da palavra, pelo quanto que a igreja tem aceitado a iniquidade, o pecado, pessoas se prostituindo e ministrando louvor, pessoas adulterando, pessoas divorciando, e Deus odeia o divórcio. E muitas vezes nós não falamos nada porque temos medo que as pessoas vão embora. Não falamos nada porque o dízimo daquele irmão é maior, ou porque temos mais afinidade com aquela pessoa, ou temos a cauda presa porque ela conhece algum podre nosso.
Temos visto cantores, pastores mais preocupados com o que os fãs dizem nas redes sociais do que com aquilo que Deus fala na Bíblia. Temos visto cantores e pastores mais preocupados com o que o dinheiro pode oferecer do que com aquilo que Deus pode nos suprir. Temos visto igrejas mais preocupadas com a curtida dos homens do que com o enchimento do Espírito Santo. Temos visto igrejas mais preocupadas em serem legais, do que serem santas. Deus não quer uma igreja assim. Ele fala: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Uma igreja do Senhor precisa buscar a santidade, assim como Deus é santo. Tem que ser pura, tem que ser verdadeira. No verso 9 de Jeremias, capítulo 23, o profeta diz: o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sabe por quê? Porque ele vê a podridão em que a humanidade chegou. Porque o profeta verdadeiro sente o que Deus sente. Como Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, porque o servo de Deus se entristece com as coisas que entristecem o coração de Deus e fica indignado com aquilo que deixa Deus indignado. E hoje nós vemos uma geração acomodada, uma igreja acomodada, onde se pode tudo e tudo é aceito em nome do amor, inclusive o pecado. No verso 11 de Jeremias, diz assim, olha o que Deus diz, verso 11. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios, as trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. É Deus estabelecendo juízo sobre os falsos profetas. Por quê? Primeiro, porque ensinam mal, fazem o povo errar. Segundo, porque vivem na mentira, adulteram e encorajam aqueles que praticam o mal ao invés de corrigi-los, impedindo o arrependimento e até mesmo a conversão. Terceiro, porque dá falsas esperanças, inventando visões, profecias que não foram dadas por Deus. E o que tem de gente inventando visões, falando coisas que Deus não disse, falando coisas que não estão nem na Bíblia. Gente, é gente demais. Por isso é que Jesus fala que melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar, no despenhadeiro. Olha o que Deus fala a respeito desses profetas no verso 15. Olha para você ver. Verso 15. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Por quê? Porque prega mentira, profetiza mentira. E quer o quê? Que Deus dá tapinha nas costas, faz o trem errado e depois Deus é que é ruim quando ele vem corrigir. Por isso é que Deus estabelece o juízo. Porque quem tinha que corrigir, quem tinha que chamar a atenção, encoraja quem está no erro a permanecer no erro, como se nada fosse acontecer. Olha o que diz o verso 17. Olha para você ver que interessante. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Ou seja, ao invés de dizer para o incrédulo: muda de vida, receba Jesus, arrependa dos seus pecados. Não, diz, Jesus te entende. Ele convive bem com o seu pecado, ele sabe que você não consegue ficar livre. E Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que Deus pode conviver com o pecado se ele é santo? Barateiam a graça de Deus e transformam a graça de Deus numa desgraça, e os dois vão para o inferno, um por ter enganado e o outro por não ter convertido e se arrependido. O juízo de Deus vem e não é brincadeira, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de prantear porque temos nos afastado do Senhor.
Olha o que diz o verso 19 e o verso 20. Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que tenha completado os seus propósitos. E ó, em dias vindouros vocês compreenderão. A ira de Deus vem sobre a terra, não é porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Meus queridos, a terra é diferente dos céus. Sabe por quê? Porque no céu não entra qualquer um, não entra de qualquer jeito, só entra arrependido, convertido e lavado do sangue de Jesus. Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Ninguém pode escapar de suas mãos. É hora de clamar, é hora de jejuar, é hora de buscar. Mas pastor, isso é o Antigo Testamento, o senhor está falando de um Deus severo. Eu te respondo, meu irmão, não é a questão de antigo ou novo, é uma questão de Bíblia. Bíblia. É uma questão da verdade, porque no Novo Testamento também tem juízo. Você não sabia, não? Tem juízo também. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza de vida, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens se tornam indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, seus corações insensatos obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de um homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O juízo de Deus vem sobre a terra, porque os homens abandonaram a Deus e começaram a adorar os homens ao invés de Deus. Você já reparou que os cultos, até as canções dos cultos, são todas antropocentristas, voltadas para o homem? Eu posso, eu sou, eu vou, eu tenho. E as músicas de antigamente eram tu és, vós sois. Não se vê isso mais. Hoje tem um monte de gente querendo ser igual ao cantor X, igual ao pregador Y, mas ninguém ou quase ninguém querendo ser igual a Jesus. Muita gente querendo se enriquecer do Evangelho, mas ninguém querendo pagar o preço da cruz. Todo mundo querendo ir para o céu, mas ninguém querendo fazer nada para ir para lá. Poucos querem renunciar a si mesmo ou estarem crucificados com Cristo. O juízo de Deus vem por causa de homens que querem roubar a glória que pertence a Deus, que querem ser mais do que Deus, falam mentiras, pregam mentiras, cantam mentiras para serem famosos e para ficarem em evidência, pregam aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus mandou falar. E ainda tem a cara de pau de dizer: Deus me falou. Olha o que Deus diz a respeito desse tipo de falso profeta, aqui em Jeremias 23, a partir do verso 34. Olha para você ver. Se algum profeta ou sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês a seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencione a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do Senhor nosso Deus. Quando você diz, presta atenção, quando você diz: Deus me falou,
Deus me revelou, aquilo se torna um peso para você. Primeiro porque você falou em nome de Deus, você usou o nome de Deus, então aquilo que você falou tem que se cumprir. Porque senão a única coisa que será revelada quando o que você profetizou não se cumprir é que você é um falso profeta. Se Deus não tiver falado, não fala. Pois é melhor você ficar calado do que ser taxado como falso profeta e como mentiroso. Prega o que está escrito na palavra de Deus e seja fiel ao que Deus diz na sua palavra. Porque o juiz de Deus vem. O juiz de Deus vem. Olha o que diz o verso 40. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. É por isso que lá em Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. É tempo de arrependimento, gente. É tempo de confissão de pecados. É tempo de se voltar para Deus, é tempo de prantear, é tempo de fazer reta as nossas veredas e aplainados os nossos caminhos. É tempo de fortalecer as mãos cansadas e firmar os joelhos vacilantes. É tempo de se apegar à verdade, de abandonar a mentira e viver o evangelho genuíno, como Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Você pode ter a verdade aí na sua casa, mas se estiver fechada, pode estar aberta, no Salmo 91, como muitos fazem. Mas se você não conhecê-la, você nunca será liberto. Conheça a verdade, seja liberto pelo conhecimento da verdade, em nome de Jesus. É tempo de clamar a Deus por misericórdia, de jejuar, de orar mais do que nunca. É tempo de colocar nossa casa em ordem, porque o juiz de Deus vem sobre a terra. Como diz a Jesus Cristo, a sua palavra de Deus, né? Aqui como nós lemos aqui, vejam, a tempestade do Senhor vem, a sua fúria está solta, é um vendaval sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Não é palavra de puxão de orelha não, meu irmão, é uma palavra de alerta. Porque quem avisa, amigo, o arrebatamento da igreja está próximo, é o próximo evento a acontecer. E não confunda arrebatamento com a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo, Jesus Cristo, ele vem sobre a sua igreja. Agora o arrebatamento, não, a igreja vai ao encontro de Cristo dos ares. O arrebatamento está próximo, a manifestação do anticristo está próximo, a vinda de Cristo está próxima. E ante todas essas coisas não haverá o arrebatamento, não haverá o avivamento, como muitos dizem, mas virá apostasia, como a própria Bíblia revela. A gente leu aqui 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3 e 4, as cartas aos Tessalonicenses, o próprio Apocalipse. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem devem sofrer de acordo com a vontade de Deus e confiar as suas vidas ao seu fiel Criador. E praticar o bem. Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de você escolher entre a verdade que incomoda, mas te transforma, ou a mentira que te agrada, mas te condena ao inferno. Quem avisa, amigo, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, e que quando chegar a hora, o Senhor não nos encontre em falta, mas trabalhando, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Deus te abençoe, seja forte, tenha coragem, seja fiel, e mantenha viva a esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.